Fala galera, o serviço de streaming DC Universe vai lançar uma série de terror de um dos personagens mais interessantes da história dos quadrinhos. Esse personagem se chama Monstro do Pântano, The Swamp Thing. Se essa série de TV se aproximar do que foi a fase do Alan Moore nos quadrinhos, galera, essa série vai ser muito foda. Vamos falar mais sobre isso. Who was trapped in the castle? Princess Cassie. And who was angry with her? The Giant King. Now, why was the Giant Atlanta called. There's a situation back in the States. Where? You're kidding. How long has it been since you were home? A while. We don't know what this is yet. The hospital is on it 24/7, and the CDC. My name is Dr. Abby Arcane. My team is here to find the source of this disease. You saw the body. Dealt with anything like that before? Who are you again? Holland. Alec Holland was investigating illegal dumping on the swamp. Hello? Dr. Jason Woodrue. The CDC's in town. There's no way that my accelerant is responsible. There's this poison coming off the swamp. You should be dead! There's been a shift in the balance of the light and the dark. Something's out there. We're dealing with something beyond the known scope of science. I need an alive study. There's all kinds of awful that happens in this swamp. There's something special about this place. There's so much unimaginable beauty out there, Abby. The swamp's had enough. This is payback. Vamos lá? Sou Luciano Lino, esse é o Comic Fan. Galera, a DC acabou de soltar um trailer mostrando o que vai ser a série do Monstro do Pântano. O trailer é bem interessante, tem bastante cenas de terror, cenas de susto, cenas assim, escuras, uma coisa bem legal. Esse serviço da DC Comics, o DC Universe, já está com uma série de sucesso, que é o Doom Patrol. Um grupo de heróis bem estranhos que a DC lançou nos anos 50 e depois foi relançando ao longo do tempo. Agora a DC vai pegar o personagem Monstro do Pântano. Esse personagem, Monstro do Pântano, surgiu em The House of Secrets, nos quadrinhos. Era uma revista que no início dos anos 70 publicava histórias curtas de terror. Em uma das suas edições, o Len Wein e o Bernie Wrightson escreveram uma história sobre um cientista que tinha um sócio e era casado com uma mulher muito bonita. O nome desse cientista era Alec Olsen, casado com a Linda Olsen, e o seu amigo, sócio, cientista lá, fura-olho, era apaixonado pela esposa dele e mexe nos componentes químicos lá para que aconteça uma explosão e o Alec, coitado, morre. O falso amigo enterra ele no pântano e ele ressuscita devido à mistura dos componentes químicos e do sobrenatural. Ele ressuscita como o Monstro do Pântano. Volta, mata o amigo fura-olho, mas não consegue ficar
com a Linda, que pena, porque quando ela o vê, ela começa a gritar, se assusta, e ele se vê no espelho. Ele conseguia pensar como um ser humano normal, mas não conseguia falar. Ele não consegue falar com ela, ela acha que é um monstro, e ele vai, ninguém me ama, ninguém me quer, vou voltar pro pântano, é onde eu devo viver. Isso é uma história fechada, fez sucesso nessa revista, na House of Secrets, e estava bem na moda na época, nesse tipo de história de terror. Tanto é que 2 meses antes, na Savage Tales número 1, que era da Marvel, saiu uma história similar chamada O Homem-Coisa. Também era um cientista que criou uma fórmula muito importante, vão tentar roubar essa fórmula, ele injeta a fórmula nele mesmo para os bandidos não pegar, e na fuga ele acaba sendo atingido mortalmente, cai num pântano e ressuscita também devido à fórmula e a componentes sobrenaturais como o Homem-Coisa. Tem até uma briga aí de quem imitou quem surgiu primeiro, porque a história foi 2 meses antes, mas a do Monstro do Pântano estava sendo escrita antes. Enfim, os autores eram conhecidos, os autores eram amigos, eles falavam. Então, não tem ninguém que imitou ninguém. Eu acho que aquilo ali era um consenso. E esse tipo de história era comum nos anos 60, no começo dos anos 70. Enfim, como essa história fechada fez muito sucesso, a DC resolveu, em 72, lançar a revista própria do Monstro do Pântano. E eles lançam a revista, o Monstro do Pântano muda, eles trazem para a década de 70 a história, né? A história original era no começo do século 20. Eles trazem para os anos 70 e criam uma nova origem, bem similar, mas nova. Eles mudam o nome, agora passa a ser Alec Holland, que vai ser o mesmo nome da série de TV, vai ser Alec Holland também. E ele é um cientista que ele está tentando acabar com a fome no mundo, criar uma fórmula que vai acabar com a fome no mundo, e querem impedir isso, aquela coisa toda, muito similar. E acaba os componentes químicos caindo nele, pegando fogo, e ele cai no pântano e morre, e aí, devido aos componentes químicos e ao sobrenatural, eu não sei se tem o sobrenatural nessa história, mas enfim, ele volta como o Monstro do Pântano. E aí esse Alec Holland, e fica até hoje esse nome como o Monstro do Pântano. Essa série, assim como o Homem-Coisa da Marvel, fez um relativo sucesso, mas nunca foi nada estrondoso, nunca foi nada épico. Tanto é que essas séries acabaram, elas foram canceladas. Nos anos 80, eles ressuscitam o Monstro do Pântano, né, na DC. Tem um filme, o Wes Craven faz um filme do Monstro do Pântano, em 82. Esse filme é um filme bem tosco, diga-se de passagem, mas por incrível que pareça fez sucesso. E com isso a DC aproveitou a onda e relançou o Monstro do Pântano, que também não ia lá grandes coisas não. Ia mais ou menos, levando. Pensou, cogitou, você tem que cancelar o título. E aí eles resolvem entregar na mão de um jovem escritor britânico chamado Alan Moore. Essa aqui é a edição compilada da Panini das histórias do Monstro do Pântano que foram escritas pelo Alan Moore. O Alan Moore, ele totalmente revitaliza o personagem. A partir da primeira história dele, né, ele pega o finzinho do que seria o arco do que estavam escrevendo para o Monstro do Pântano. O Monstro do Pântano morre. E aí o Alan Moore assume totalmente o roteiro, as ideias, etc. Nessa edição aqui, que é o número 21, Lição de Anatomia. A partir daqui, galera, tudo muda. E muda muito, não só para o Monstro do Pântano. O que começa aqui é a semente do que virá a ser a Vertigo. A Vertigo é o selo adulto da DC Comics, onde surgiram os personagens como Sandman, Lucifer. Vocês gostam da série Lucifer? Lucifer é um derivado, o personagem que surgiu na série de quadrinhos Sandman, que é do selo Vertigo. Vocês gostam do John Constantine? John Constantine surgiu aqui, nas histórias do Monstro do Pântano, do Alan Moore. Tudo que o Alan Moore começa a escrever a partir de Lição de Anatomia muda a história dos quadrinhos. Por quê? Porque o Alan Moore começa a colocar ingredientes de terror pesado na história. Começa a ter violência, começa a ter gore. O Alan Moore
pega uma personagem, a Abby Arcane, que vai estar na série. E era uma personagem secundária, ela tinha surgido lá no número 3 no Monstro do Pântano. É número 3? É, número 3 no Monstro do Pântano, da série de 72. É uma personagem secundária, ela era casada com um cientista, Matt Cable. E ela sempre foi secundária. O Alan Moore transforma essa personagem. Ele faz com que o Matt Cable, o marido da Abby Cable, né? Ela é Arcane, ela passou a chamar Cable, fique louco, etc. Ele acaba morrendo. E a Abby Arcane começa a ter um romance com o Monstro do Pântano. E o mais interessante, é mudado também a origem do Monstro do Pântano. Por incrível que pareça, a retcon, que é uma das piores coisas que se fazem na indústria dos quadrinhos, dessa vez foi boa. O Alan Moore muda a origem do Monstro do Pântano. Ele não é mais o Alec Holland, ele não é mais um homem, um cientista que caiu no pântano e o pântano grudou um monte de coisa nele e ele virou o Monstro do Pântano. Não. O Monstro do Pântano é um elemental. Sim, ele é um elemental do verde. Na verdade, o Monstro do Pântano, ele simplesmente, o pântano consumiu a mente, consumiu as ideias do que foi o Alec Holland e criou um ser com a química e com as coisas do pântano e criar o Monstro do Pântano. A partir daí, a parada fica louca, fica insana. Porque começam a aparecer personagens como Jason Woodrow, que vai estar na série. Provavelmente na série também deve ter o Anton Arcane, que é o tio da Abby. Porque na série de TV, a Abby vai ser diferente. Ela não vai ser casada com um pesquisador e etc. Pelo que eu vi, pelo que a gente conseguiu ver no trailer, ela é uma médica, né, uma infectologista, eu não sei, parece que eles não estão nos Estados Unidos quando começa a história e tem que voltar para a Louisiana. Ela é da Louisiana, apesar de nos quadrinhos ela ser da Transilvânia, mas na série ela é da Louisiana. Ela volta para os Estados Unidos, volta para a Louisiana como médica para ver o que está acontecendo, porque está tendo uma epidemia. Enfim, nos quadrinhos, o Monstro do Pântano começa a ter esse relacionamento amoroso com a Abby e as coisas começam a aumentar, começam a crescer, o nível de terror começa a crescer muito na série. Até que chega o ápice, a meu ver, quando o Alan Moore cria um grupo de vilões, não são vilões, mas é um grupo de magia negra, de magos do mal, e querem acabar com o paraíso. Eles não querem acabar com o planeta Terra, eles querem acabar com tudo que existe. Se existe, você morre e vai para o céu, existe um paraíso, eles querem acabar com isso também. Eles querem devolver as trevas eternas para o universo, as trevas originais, de onde surgiu o universo, surgiu a luz do universo. Eles querem acabar com essa luz, querem acabar com o universo todo. Para isso eles têm que se empoderar. E como que eles se empoderam? Através do medo. Então eles começam a incutir, eles começam a criar situações de terror pela Louisiana, pelo interior dos Estados Unidos, com vampiros, com monstros, com lendas. Mas não são aquelas vampiros, aqueles lobisomens tradicionais que você costuma ver, não. É muito bem construído pelo Alan Moore. Quem costura isso é o John Constantine. O John Constantine é criado pelo Alan Moore e ele que ajuda o Monstro do Pântano a entender o que está acontecendo, por que ele é um elemental, como isso funciona. Esse nível das histórias foi muito alto. Era um terror muito forte, muito assustador e muito bacana. O Alan Moore, depois, ele escreve o Monstro do Pântano até a sua edição, se não me engano, deixa eu ver aqui, essa é a última, 64, ou seja, o Alan Moore termina então a sua saga, né, a sua passagem pelo Monstro do Pântano nessa edição. E para mim, acabou aqui também, no meu universo particular, né? Vou até fazer um vídeo depois sobre universos particulares. Porque tiveram boas histórias depois do Monstro do Pântano. Para mim, o Monstro do Pântano é uma história fechada do
lição de anatomia até a última edição do Alan Moore. A Panini publicou no Brasil essa coleção completa em 6 livros, 6 volumes, e agora está republicando num papel de qualidade melhor. Para mim, eu não faço questão disso, eu gosto de pegar o conteúdo. Então, mas assim, quem quiser conhecer, compre esses 6 volumes, aqui está o primeiro e o último, né? Comprem esses 6 volumes da Panini, vale muito, vale demais a pena. Para fechar nosso vídeo, vou contar um caos para vocês. O ano era 1990, eu estava no 2º grau, na aula de literatura. Nós tínhamos um professor que era extremamente, assim, das antigas, o cara super rígido, o cara foi padre, tinha largado a igreja e foi ser professor de literatura, e ele era super fã da poesia parnasiana, fã do parnasianismo. E nós, da minha galera lá, o pessoal, achava um porre o parnasianismo. A gente gostava do realismo, a gente gostava do romantismo, do ultra-romantismo, dessas coisas todas que um adolescente nerd gosta, né? De coisas exageradas assim. Achava um porre aquele parnasianismo, dodecassílabo, o poema tem que ser certinho, tem que ser encaixado, tem que ser... E na época, inclusive, teve um filme que era A Sociedade dos Poetas Mortos, com Robin Williams, onde eles fazem uma comparação do texto do William Shakespeare com o do Lord Byron, que era um dos grandes ultrarromânticos, né? E o Robin Williams, ele fazia um gráfico, ele manda rasgar a folha e fala, poesia não tem gráfico, poesia não é matemática. Então a gente detestava o parnasianismo. E para piorar, na época, o Monstro do Pântano era publicado pela Editora Abril, e a Editora Abril publicou a fase do Alan Moore de uma forma muito louca. Começou na revista Super Amigos, passou pela Monstro do Pântano formatinho até chegar nesse formato aqui. E nessa edição tem uma introdução, depois uma poesia para abrir a edição, e depois o Alan Moore faz um texto aonde ele diz: ninguém mais lê poesia hoje em dia. Ela ainda é a coisa mais fácil de ser publicada e a última que as pessoas irão querer ler. Talvez porque nas escolas tiveram que decorar dezenas de mestres parnasianos empurrados garganta abaixo por velhos professores e acabaram concluindo que poesia é lixo. Em Monstro do Pântano você pode não ter boa poesia, mas há alguma poesia aqui que as pessoas podem ler, gostar e, quem sabe, ver como a poesia pode ser conectada a um mundo de ideias. É possível devolver a poesia e a política às pessoas através desse meio, né? Dessa mídia, que são os quadrinhos, né? A nona arte. Putz, um amigo meu levou isso para a aula de literatura desse professor. Pediu, professor, posso ler um texto antes de começar a aula? O professor olhou assim, pode, meu filho. Aí ele leu esse texto. Quando ele terminou de ler, imagina, ele terminou de ler, silêncio sepulcral na turma, o professor vai andando na direção dele, todo mundo esperando o que o professor vai falar, ele pega a revista da mão dele. Bom, não vamos perder mais tempo de aula discutindo qualquer coisa que tenha saído num gibi, ainda mais um gibi chamado, como é que é? Monstro do Pântano. Menino. Vamos, abra um livro na página 44. E assim foi o preconceito lá do nosso professor de literatura. Ou seja, galera, não tenham preconceito. Hoje em dia o mundo mudou, o nerdismo está dominando o mundo. Não tenham preconceito com o Monstro do Pântano, igual o meu antigo professor de literatura. Assistam a série da DC. Cara, porque eu tô com muita esperança, muita fé de que vai ser muito boa, vai ser muito legal. Valeu? E não se esqueçam, dia 7 de julho tem o nosso evento, Comic Fan. Quem for do Rio de Janeiro tem que estar lá, tem que ir lá em Botafogo, encontrar com a gente, bater papo, ver gibi, conversar. Cara, vai ser muito legal. Valeu, galera! Fui! O Luciano se esqueceu de avisar a vocês para dar like no vídeo, assinar o canal e ativar as notificações. Ele pode se esquecer, mas um elemental jamais esquece.